Imagina abrir os olhos debaixo d'água, dentro de um rio, e enxergar tudo. O fundo, as plantas, os peixes passando do seu lado, a dezenas de metros de distância, como se a água simplesmente não existisse. Não é piscina, não é filtro de câmera, não é mar do Caribe. É um rio brasileiro, de água doce, correndo no meio do mato. E você não está sozinho nele, cardumes inteiros nadam junto, sem medo, porque aqui ninguém pesca, ninguém toca, ninguém atrapalha. Bem-vindo a Bonito. Um lugar que colecionou 19 títulos de melhor destino de ecoturismo do Brasil, e que virou referência mundial em uma coisa rara, turismo de natureza organizado, com regra clara e paisagem preservada de verdade. Nos próximos 15 minutos eu vou te mostrar por que a água daqui é transparente desse jeito, o que é a tal flutuação que todo mundo fala, uma gruta com um lago azul de 80 metros de profundidade, a cachoeira mais alta do estado, e um buraco na terra onde araras vermelhas fazem show todo fim de tarde. E, no final, o que você precisa saber antes de ir? Como funciona o sistema de voucher? Quanto custa? Quantos dias reservar e em que época o rio fica mais bonito? Fica no sudoeste do Mato Grosso do Sul, longe de tudo, e é exatamente por isso que continua desse jeito. Primeiro, uma confusão comum, e vale a pena desfazer logo. Muita gente acha que Bonito fica no Pantanal, como se fosse tudo a mesma coisa. Não fica. Bonito está na região da Serra da Bodoquena, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. O Pantanal é outra paisagem, uma planície alagável mais ao norte. São vizinhos, dá para visitar os dois na mesma viagem, mas são mundos diferentes. O Pantanal é o reino do bicho. Bonito é o reino da água. A base de tudo é a cidade de Bonito, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, a capital do estado. São umas 4 horas de carro, quase tudo por asfalto. Dá para chegar de duas formas, voando até Campo Grande seguindo de carro alugado ou transfer, ou aproveitando os poucos voos que chegam direto ao aeroporto regional de Bonito, a 14 quilômetros do centro. A cidade em si é pequena, organizada, girando quase todo em torno do turismo, pousada, restaurante, agência, loja de equipamento. É a porta de entrada, os atrativos ficam espalhados pelas fazendas da região, às vezes a 50, 60 quilômetros de distância. E aqui vai o primeiro aviso prático da viagem, em Bonito, distância entre passeios se mede em estrada de terra. Um carro à disposição, seu ou da agência, faz diferença todos os dias. Agora, a pergunta que sustenta o destino inteiro: por que essa água é assim? A resposta está debaixo do chão. Toda essa região assenta sobre rocha calcária, uma pedra macia, porosa, que a água consegue atravessar e dissolver aos poucos. Quando chove, a água não escorre direto para o rio, carregando barro. Ela se infiltra, desce, circula por dentro da rocha, às vezes por anos, e vai sendo filtrada no caminho. Quando ressurge nas nascentes, ela volta limpa e carregada de carbonato de cálcio. Esse mineral faz as partículas em suspensão se juntarem e afundarem, decantando tudo que poderia turvar a água. O resultado é uma visibilidade que chega a dezenas de metros. Você enxerga o fundo do rio como se olhasse através de vidro. Só que essa transparência é frágil. Basta pisar no fundo e levantar sedimento para turvar a água de todo mundo que vem atrás. Por isso a regra número 1 daqui, repetida por todo guia, em todo passeio: não pisa, não toca, só flutua e olha. É uma regra simples que explica muito do que Bonito é, um lugar onde o turismo deu certo justamente porque aprendeu a não deixar marca. O passeio símbolo de Bonito tem nome próprio: flutuação. Não é mergulho, não é natação. É se deitar na água, de bruços, com máscara e snorkel, e deixar a correnteza fazer o trabalho. Você não bate perna, não faz esforço. O rio te carrega devagar,
rio abaixo, e a sensação é de sobrevoar um mundo que normalmente ninguém vê. Logo abaixo, passam dourados, piraputangas, curimbatais, piaus. Cardumes inteiros, do seu lado, sem pressa e sem medo, aqui não se pesca há décadas, e os peixes sabem. O mais famoso desses passeios é a flutuação do Rio da Prata, na região de Jardim, o percurso mais longo da região, com cerca de 3 horas e meia de atividade entre trilha, nascente e rio. Outro clássico é o Rio Sucuri, apontado entre os rios mais cristalinos do mundo. O passeio sai de uma sede de fazenda, com todo o equipamento incluído, neoprene, máscara, snorkel e colete. Antes de entrar na água, todo mundo passa por uma instrução e treina a respiração num flutuário. Não precisa saber nadar, o neoprene e o colete te mantêm na superfície praticamente sozinhos. 2 regras valem em todos eles: nada de protetor solar nem repelente comum antes de entrar, eles contaminam a água. Alguns atrativos fornecem bloqueador biodegradável, os demais pedem que você simplesmente confie na camisa de licra e no neoprene. E nada de tocar em peixe, planta ou fundo. A recompensa por seguir a regra é o próprio passeio, uma água que continua transparente para você e para quem vem depois. É o tipo de experiência que recalibra o padrão. Depois de flutuar em Bonito, rio nenhum parece limpo o suficiente. Debaixo dessa mesma rocha calcária que filtra os rios, existe um outro mundo. E a porta de entrada mais famosa dele é a Gruta do Lago Azul. Descoberta em 1924, ela desce por um salão de estalactites até um lago subterrâneo de azul quase elétrico, com mais de 80 metros de profundidade. Ninguém nada ali, e nem poderia. O lugar é um monumento natural tombado, visitado em grupos pequenos, de passarela e mirante. O azul acontece quando a luz do sol entra pela boca da caverna e bate na água. No início da manhã o efeito é mais forte. Nos anos 90, mergulhadores desceram ao fundo desse lago e encontraram fósseis de bichos da Era do Gelo, preguiça gigante, tigre-dentes de sabre. O Lago Azul é também um sítio paleontológico. A outra estrela do subterrâneo é mais radical. No abismo em Umas, a visita começa descendo 72 metros de rapel por uma fenda na rocha, até um deck flutuante dentro da caverna. Lá embaixo espera um lago do tamanho de um campo de futebol, com cones de calcário gigantes submersos e visibilidade de dezenas de metros. Dá para flutuar de máscara ou, para quem tem credencial, mergulhar de cilindro entre os cones. As vagas são pouquíssimas por dia, cerca de 1 dúzia, e esgotam com semanas de antecedência. Se esse passeio estiver nos seus planos, ele é o primeiro a reservar. A mesma serra que guarda as grutas também despenca em cachoeira. E a maior de todas tem nome de respeito: Boca da Onça. São 156 metros de queda livre, a cachoeira mais alta do Mato Grosso do Sul. Ela fica no município vizinho de Bodoquena, a uns 60 quilômetros de Bonito, dentro de uma fazenda estruturada para visitação. O passeio clássico é uma trilha de uns 4 quilômetros que vai revelando o cânion do Rio Salobra. São 8 cachoeiras no caminho, com piscinas naturais onde a parada para banho é obrigatória. Depois do impacto da queda grande, o resto do dia é isso: água limpa, poço atrás de poço, e almoço de fazenda no final. Para quem quer adrenalina, o mesmo lugar tem um dos maiores rapéis de plataforma do país, 90 metros de descida com o cânion inteiro aberto embaixo dos pés. Outras fazendas da região, como as trilhas de cachoeiras da Estância Mimosa, seguem a mesma receita: caminhada leve, mata preservada e banho de rio o dia inteiro. Entre um rio cristalino e outro, é o contraponto perfeito. Agora, uma paisagem que parece de outro planeta. No meio do campo, o chão simplesmente se abre num buraco de 160 metros de diâmetro e mais de 100 metros de profundidade. É o Buraco das Araras, uma das maiores dolinas da América do Sul. Dolina é isso: o teto de uma caverna antiga que desabou,
deixando uma cratera de paredes verticais com um pedaço de floresta preservada lá no fundo. O nome não é enfeite. Dezenas de casais de araras vermelhas moram nos paredões, e o espetáculo é vê-las voando em dupla, rasantes, com a plumagem pegando fogo contra a pedra. O passeio é de contemplação, uma trilha tranquila de menos de 1 quilômetro, 2 mirantes debruçados sobre o vazio, e binóculo passando de mão em mão. No fundo, numa lagoa que nunca recebe sol direto, vivem até jacarés, uma população isolada, que os guias explicam com gosto. Mais de 150 espécies de aves já foram registradas por ali. Fica no município de Jardim, a uns 55 quilômetros de Bonito, e costuma ser combinado no mesmo dia com a flutuação do Rio da Prata, que é logo ali. Fim de tarde é o horário das araras mais agitadas. Agora, o que você precisa organizar antes de ir? E em Bonito isso começa por entender uma regra que não existe em quase nenhum outro destino do Brasil: o voucher único. Desde os anos 2000, uma lei municipal define que todo passeio é vendido só por agências credenciadas, num sistema centralizado que controla a data, horário e número de visitantes de cada atrativo. Não existe chegar na portaria e comprar ingresso. Na prática isso significa 3 coisas: grupo pequeno, horário marcado e guia junto. É menos espontâneo do que sair dirigindo por aí, e é exatamente o que mantém os rios transparentes com milhares de turistas passando por eles todo o ano. O preço do passeio é tabelado, igual em qualquer agência. O que muda é o serviço em volta, transporte, almoço, combinação de roteiro. Passeio concorrido, como o Abismo em Umas, se reserva com semanas de antecedência, os demais, alguns dias antes resolvem. De valores, com a ressalva de sempre, isso muda, confirme com a agência, a Gruta do Lago Azul fica na casa dos R$120, a flutuação do Rio da Prata passa dos 400, e o balneário municipal, no Rio Formoso, é a opção econômica para nadar entre peixes sem gastar quase nada. Aliás, guarde o balneário para o dia de chegada ou de saída, fica a 7 km do centro e não exige logística nenhuma. Sobre a época, de maio a agosto ou setembro, a seca deixa a água no auge da transparência. De dezembro a março, as cachoeiras ficam mais cheias e tudo mais verde, mas uma chuva forte pode turvar o rio por 1 ou 2 dias. Julho e as festas de fim de ano são alta temporada, com preço e lotação de acordo. De tempo, 4 a 5 dias fecham os clássicos com calma, uma flutuação, a gruta, uma cachoeira, o buraco das araras e um dia de balneário. Leve tênis que pode molhar, roupa leve, e deixe o protetor solar para depois do banho de rio. E conte estrada de terra no plano do dia, os atrativos ficam em fazendas espalhadas, e o trajeto faz parte do passeio. Bonito é o raro caso de um lugar que ficou famoso e não se estragou. A regra que limita o número de visitantes é a mesma que garante que o rio que você vai ver é o mesmo de 30 anos atrás. Em troca de um pouco de planejamento, ele devolve uma água que parece não existir, peixes que nadam do seu lado como se você fosse um deles, um lago azul de outra era guardado dentro da pedra, e araras riscando de vermelho o fim da tarde. Isso é bonito. O nome, no fim das contas, é só uma descrição honesta. E, como toda viagem boa, a lembrança que fica não é de um lugar que você viu, é de um lugar que você atravessou por dentro.